Meu avô sempre dizia para nunca olhar pela janela depois da meia-noite. Quando eu era criança, achava que era só uma história boba para me assustar. Mas na noite em que desobedeci, entendi que ele tinha um motivo real para esse aviso. A casa onde cresci ficava no meio do nada, cercada por campos e uma floresta densa. As noites eram silenciosas, apenas o som dos grilos e do vento balançando as árvores. Eu devia ter uns 13 anos quando aconteceu. Acordei no meio da noite com sede e fui até a cozinha beber água. No caminho de volta para o quarto, passei pela janela da sala. Sem pensar, olhei para fora. Tinha alguém lá. No começo, achei que fosse um espantalho, porque estava parado, imóvel, no meio do campo. Mas quando meus olhos se acostumaram à escuridão, percebi que aquilo não era um espantalho. Era uma pessoa, alta, magra, com os braços pendurados de um jeito estranho, e estava olhando direto para a minha janela. Meu corpo travou. Um arrepio subiu pela minha espinha. A coisa lá fora não se movia, mas eu podia sentir que sabia que eu estava olhando. Me afastei devagar, sem piscar. Quando cheguei na porta do meu quarto, fechei os olhos por um segundo. Quando olhei de novo pela fresta da porta, ele tinha se mexido. Agora estava mais perto da casa. Corri para a cama e me escondi debaixo do cobertor, tentando controlar minha respiração. Então, ouvi os passos, lentos, pesados, arrastando na terra, vindo em direção à janela. Fiquei paralisado. O silêncio que veio depois foi pior. Nenhum grilo, nenhum vento. Só a sensação de que algo estava me observando. Depois de alguns minutos que pareceram horas, ouvi um barulho baixo, como se unhas arranhassem o vidro. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Criei coragem e fui até a sala. A janela estava limpa, como se nada tivesse acontecido. Mas lá fora, na terra, havia pegadas grandes e fundas. E bem ao lado da minha janela, 3 marcas compridas, como garras, arranhando o vidro. Nunca contei para o meu avô o que vi naquela noite. Mas desde então, todas as noites antes de dormir, eu fecho as cortinas. E nunca mais olhei para fora depois da meia-noite. Relatos 2. Isso aconteceu comigo há 2 anos, e até hoje tento encontrar uma explicação. Mas a verdade é que algumas coisas simplesmente não têm. Eu trabalhava como segurança noturno em um prédio comercial. O turno era tranquilo. Só eu e as câmeras de vigilância. O problema começou quando uma das câmeras do 8º andar começou a dar interferências sempre no mesmo horário, 3h14 da manhã. No começo, achei que era um defeito, mas toda vez que a tela ficava cheia de ruídos, eu via algo ali, algo que não deveria estar. Na terceira noite seguida do problema, decidi verificar pessoalmente. Peguei minha lanterna e subi até o 8º andar. O lugar estava silencioso, só o som dos meus passos ecoando no corredor vazio. Olhei em volta, chequei os escritórios. Tudo normal. Mas quando passei pelo banheiro feminino, senti um cheiro estranho. Era um cheiro de algo podre, forte e enjoativo. Abri a porta devagar e iluminei o interior com a lanterna. Foi aí que vi. No espelho, bem atrás de mim, havia uma silhueta. Alta, magra, com os olhos fundos. A boca parecia estar se mexendo, como se sussurrasse algo. Meu corpo travou. O reflexo estava ali, mas quando olhei para trás, não havia nada. Saí correndo do banheiro e fui direto para a sala de segurança. Olhei as câmeras. O 8º andar estava vazio. Mas então, na tela, vi a porta do banheiro se abrindo devagar, e uma sombra saindo de dentro. Na manhã seguinte, pedi demissão. Nunca mais voltei naquele prédio. Algumas semanas depois, ouvi que outro segurança que assumiu meu lugar desapareceu sem deixar rastros. E até hoje, o 8º andar continua vazio. Mas as câmeras ainda registram interferência. Sempre às 3h14 da manhã. Relatos 3. Em uma cidade pequena, onde as ruas pareciam mais desertas do que nunca, um velho casarão, abandonado há décadas, tornou-se o centro de rumores. A história mais assustadora contada por seus moradores antigos envolvia a figura de um homem solitário que teria desaparecido misteriosamente após se mudar para o local. Durante anos, ninguém se atreveu a se aproximar da casa, até que um grupo de jovens,
em busca de adrenalina, decidiu desafiá-la. Eles chegaram ao casarão no fim da tarde, quando o sol começava a se esconder atrás das colinas. O vento frio soprava pelas árvores ao redor, e a porta rangia, como se o lugar estivesse esperando por eles. Ao entrarem, a atmosfera era pesada. O interior estava empoeirado, e o som de passos ecoava pelo corredor vazio. Mas o mais estranho era o cheiro, um odor de algo mofado e apodrecido, como se o tempo tivesse parado dentro daquela casa. Eles exploraram os cômodos, mas o que mais os aterrorizou foi o sótão. Quando subiram as escadas, perceberam que havia algo errado. Uma escada de madeira velha e coberta por teias de aranha, levando a um ambiente abafado e escuro. Quando a primeira luz da lanterna tocou o fundo do sótão, viram algo que não podiam explicar. Nas paredes, escritos em uma tinta vermelha, estavam palavras desconexas e ameaçadoras. "Ele vai voltar", dizia uma delas. "Ele nunca foi embora", dizia outra. De repente, uma porta no fundo do sótão se abriu lentamente, sem explicação. O medo tomou conta do grupo, mas, antes que pudessem reagir, uma sombra se aproximou deles. Um suspiro frio percorreu o ambiente, e a figura de um homem magro pálido, com olhos vazios, surgiu das sombras. Ele estava em pé, imóvel, observando-os com um olhar penetrante, como se soubesse tudo sobre eles. O pavor tomou conta do grupo, e ninguém teve coragem de mover um músculo. A figura, então, começou a se aproximar lentamente, seus passos pesados ecoando como se fosse o último som que eles ouviriam. No instante seguinte, um grito desesperado rasgou o ar, e tudo ficou em silêncio. Quando a polícia chegou ao casarão dias depois, os jovens haviam desaparecido, deixando para trás apenas a lanterna quebrada e as marcas de passos no chão, que sumiam misteriosamente antes de desaparecerem por completo. A casa ainda está lá, como um marco sombrio na cidade, e os moradores evitam passar por perto. Eles dizem que a figura do homem solitário ainda perambula pelos corredores vazios, esperando por novos visitantes. Ninguém jamais soube ao certo o que aconteceu com os jovens, mas a verdade é que, até hoje, o casarão não foi desocupado. Algo maligno reside ali. Em cada noite, ele chama por mais almas para se perderem em seu abismo.